Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Gostaria de apresentar para vocês hoje duas peças. Nós vamos corrigir juntos embargos à execução e à reconvenção. Eu quero que vocês deixem os seus comentários embaixo, mandem suas dúvidas por e-mail, WhatsApp ou pelo próprio sistema faculdade. Não se esqueçam de deixar o nome embaixo para que eu possa aferir a presença de cada um, deixar a sua live. E qualquer contribuição também, pode deixar o seu recado, mandar mensagem, que a gente está aqui para poder responder todas as dúvidas. Bom, eu selecionei para a gente estudar hoje as duas peças que eu tive não que eu tive mais dificuldade, mas que eu senti uma maior dificuldade de vocês, pelo menos as maiores dúvidas, o que veio chegando era com relação às duas principais peças da N2. A primeira são os embargos à execução e a segunda a reconvenção. Como vocês puderam verificar, ambas as peças, tanto os embargos quanto a reconvenção, se trata de um modo de defesa do réu. Tanto que lá no sistema faculdade vocês podem verificar que o nome das nossas aulas nunca mudam, é sempre da resposta do réu. Da resposta do réu por quê? A depender do processo em que o réu estiver se defendendo, vai haver uma peça ou outra, então nem toda resposta do réu será denominada contestação. Tem muitas outras petições que evidentemente tem a ideia de defesa do réu estar ali em juízo para trazer os seus argumentos, para tentar afastar a pretensão autoral. Todavia, nem sempre o modelo de defesa do réu será através de contestação. A depender do processo, ele pode ser em forma de contestação ou em outros tipos de peças processuais. Uma dessas peças processuais, que também é um modo de defesa do réu, são os embargos à execução e também a reconvenção. Então, nós vamos começar agora com os embargos à execução. Os embargos à execução, como o próprio nome já diz, ele é uma peça que é apenso distribuído por dependência da execução. Então, vamos imaginar que nós temos um processo de execução. Para todo o processo de execução, é cabível os embargos à execução. Então, os embargos à execução, ele nada mais é do que a defesa do réu no processo de execução. Então, ela é a defesa do executado no processo de execução. Enquanto que num processo comum você tem autor e réu se defende através de uma contestação, no processo de execução nós temos de uma forma diversa. Como que funciona? Eu tenho o processo de execução e aí para que o réu ele apresente a sua defesa nesse processo de execução, ele vai entrar com um outro processo apenso distribuído por dependência, que é a nomenclatura correta utilizada pelo CPC, é distribuição por dependência ao processo de execução. Então significa dizer que eu tenho dois processos? Exatamente. Significa dizer que eu tenho dois processos. Embora um seja a defesa desse processo, ambos são dois processos. Isso porque os embargos à execução, embora ele seja a defesa do réu, ele tem natureza jurídica de ação. O que significa dizer que toda vez que eu estiver fazendo uma peça de embargos à execução, essa petição, essa peça prático-profissional, ela deve conter todos os artigos previstos, todos os requisitos previstos lá no artigo 319 do CPC. Nós estudamos nas primeiras aulas os requisitos para a petição inicial, ou seja, estão lá previstos no artigo 319. Então, todos os requisitos previstos no artigo 319 têm que estar previsto aqui nos seus embargos à execução. Isso por quê? Porque embora ele seja uma peça de defesa, ela tem natureza jurídica de ação. Então, você vai utilizar lá todos os requisitos do 319. Então, eu vou ter o endereçamento, qualificação das partes, os fatos, fundamentos jurídicos e os pedidos. Então, é uma petição inicial como qualquer outra. Então, vamos lá para o desenvolvimento da nossa peça. Então, a primeira coisa que a gente deve ter em mente é que eu estou falando de embargos à execução, o que pressupõe um processo de execução. E aí vocês podem estar perguntando, sim, então quais são os títulos extrajudiciais passíveis de um processo de execução? Os títulos passíveis de um processo de execução está previsto lá no artigo 784 do Código de Processo Civil. Então, você vai lá no 784 e lá vai estar constando assim, ó.
são títulos executivos extrajudiciais. Aí vai ter um rol extensivo de títulos passíveis de execução. Então aí nós temos o objeto do processo de execução, mas o objeto da nossa aula hoje não é a execução, mas sim os embargos. Então eu tenho uma execução que foi gerada através de um título executivo extrajudicial. E aí nós temos então o endereçamento da nossa peça. Qual que é a competência e o juízo que eu devo endereçar tanto à minha execução quanto aos embargos da execução? A competência está prevista lá no artigo 781 do CPC. Então, o 781 ele vai descrever quem é o juízo que eu devo endereçar a minha peça. E lá no 781 vai ter diversos dispositivos. Dentre eles, o que vai nos interessar aqui é o que fala que é o domicílio do devedor, que no caso é o executado, ou então no domicílio da celebração da coisa, celebração do contrato, ou onde se dispuser o bem. Vamos imaginar que seja um contrato que tem por objeto um contrato de compra e venda de algum imóvel. Será, via de regra, se o contrato não prevê de forma diversa, será no domicílio do imóvel. Mas no nosso caso concreto aqui, será no local onde foi celebrado o acordo, porque nós temos que ter em mente que aqui nós estamos falando de um contrato. Então, um local onde foi celebrado, que salvo engano foi na comarca de redenção. Então, a competência para o endereçamento, tanto da execução quanto para os embargos, está lá no 781. E aí, uma coisa que é importante ressaltar aqui com relação ao endereçamento dos embargos. Vamos imaginar que o processo de execução ele foi ajuizado em um juízo incompetente. Como que funciona? Mas se o juiz é incompetente, eu não deveria apresentar os meus embargos no juízo competente? Não, o Código de Processo Civil, ele dispõe que, mesmo o juízo da execução sendo incompetente, os embargos você deverá apresentá-los no mesmo juízo. Isso porque esse juízo que recebeu a execução e que receberá os seus embargos, ele deverá declarar ou não a sua incompetência, seja ela incompetência absoluta ou relativa. Isso porque, nos próprios embargos, uma das matérias dos embargos é a própria incompetência do juízo. Então, vamos imaginar, eu ofereci os embargos e aí uma das minhas teses de defesa é que o juiz é incompetente. E aí, ele verificando que ele é incompetente ou não, ou ele vai acolher e vai encaminhar o processo para o juízo competente, ou ele vai afastar essa tese e vai continuar julgando o caso. Então vamos lá, o juízo competente dos embargos da execução é o mesmo juízo da execução. Então aqui nós não temos dúvida, é o juízo da comarca de redenção, né, que foi dado no problema. Então eu coloquei aqui, os embargos da execução será apresentado no mesmo juízo da execução, ainda que esse seja incompetente, porque como eu disse, se o juízo for incompetente, essa será uma tese que você deverá alegar nos seus embargos. Então eu coloquei aqui duas formas que você tem de endereçamento, a primeira de forma mais objetiva e a segunda de forma mais formal, digamos assim. O importante aqui é que você enderece para o juízo correto, que é a comarca de redenção. Então eu coloquei aqui o endereçamento e vejam, aqui embaixo eu coloquei distribuído por dependência no processo número. Aqui, nesse número, você irá colocar na sua petição o número do processo de execução. Então, você recebeu um mandado de citação e aí lá vai estar falando o número do processo de execução. E esse número de processo de execução você deverá colocar no seu processo de embargos. Por quê? O 780, só um minutinho, deixa-me só pegar aqui. Na verdade, o 914, ele vai dizer que os embargos à execução serão distribuídos por dependência e autuados em apartado, ou seja, distribuído por dependência ao processo número, que é o processo de execução. Então, a nossa petição de embargos ficará mais ou menos dessa forma. O endereçamento para o juízo da execução, distribuído por dependência, o número do processo da execução, e aqui não tem nenhuma dúvida.
dúvida, a qualificação das partes serve aquele mesmo rito do 319, inciso 1º, que é a qualificação das partes lá do 319, que nós vimos de forma exaustiva na N1. Então, você vai colocar lá o nome, sobrenome, brasileiro, solteiro, profissão, endereço de e-mail, tudo da forma com que nós já vimos no 319. Então, você qualifica aqui as suas partes, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por seu procurador que essa subscreve, o mandato incluso, mandato anexo, com fluxo, com fundamento ou com base no artigo 914. O artigo 914 é o artigo que inicia as disposições processuais lá no Código de Processo Civil sobre os embargos. Então, o seu fundamento legal aqui será sempre o artigo 914. Em face de e o nome do exequente, o nome do embargado. Uma coisa que é importante ressaltar, eu coloquei aqui o verbo opor, por quê? Os embargos eu oponho, os embargos eu não ajuizo, os embargos eu não proponho, os embargos eu não interponho, os embargos, a terminologia correta dele é opor. Então, o verbo aqui seria opor, embargos à execução, em face do, e aí o nome do exequente. Eu coloquei aqui exequente porque no nosso problema eu não coloquei, né, o nome da pessoa. Então, por isso que eu coloquei aqui o nome do exequente. Mas se você tiver esse dado aí, você poderá colocar aqui. Outra coisa que é importante a gente lembrar, os nomes, as nomenclaturas, no processo de execução, os nomes corretos são exequente e executado, enquanto que nos embargos é embargante e embargado. Então, essa é a terminologia correta para a denominação das partes. Então, eu passei endereçamento, qualificação, fatos. Nos fatos, o que eu tenho que colocar nos fatos? Um breve resumo, uma breve síntese do que houver falado na execução. Nos fatos, eu não vou trazer nenhuma matéria, não vou dizer que o juiz é incompetente, que há excesso de execução, que há excesso de penhora, se está certo, se está errado, não. Veja, nos fatos eu vou trazer um breve resumo da execução. Então, o que o exequente falou na execução? É isso que vai constar nos meus fatos. Enquanto que nos fundamentos, aí sim eu vou trazer todas as minhas matérias de defesa. Então, aqui eu coloquei de forma bem objetiva que você deverá fazer um resumo da execução. Então, esse resumo da execução, no nosso caso concreto, ficaria assim, ó. Veja, dos fatos, trata-se de ação de execução de contrato de confissão de dívida, no qual alega o embargado ser credor da quantia líquida de R$142 mil, conforme o título executivo. Veja, em um parágrafo apenas, eu falei de todos os fatos dos meus embargos à execução. Isso porque você tem que colocar de forma bem objetiva do que se trata a execução. As teses você vai desenvolver no momento posterior. E aí, passando dos fatos para os fundamentos jurídicos, vocês podem perguntar: quais são as matérias que eu vou alegar nos meus embargos? O que é possível alegar nos embargos? Vejam, nos embargos é possível você alegar tudo. Você pode até pular o artigo 919 e os incisos e focar apenas em um inciso. O inciso 6º, ele já diz o que você tem que alegar nos embargos. E o que você tem que alegar? Qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Ou seja, nos embargos você vai alegar qualquer matéria que você entende que irá trazer para o juízo a procedência do seu pedido e o afastamento do processo de execução do exequente. Então, os fundamentos dos embargos, na verdade, serão todas, qualquer matéria que você entender por bem de trazer para o juiz que ele leve em consideração para poder ajudar o seu cliente. Então, vamos lá. Todavia, embora no último inciso o 917 traga qualquer matéria, ao longo do 917 ele traz aí quais são algumas matérias também de forma exemplificativa. Então, você pode alegar nos embargos à execução
inexecuibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta ou avaliação errônea, excesso de execução ou cumulação indevida das execuções, retenção de benfeitorias necessárias e úteis e por fim, qualquer matéria que lhe seja lícito deduzir em um processo de conhecimento. Então, essas são as matérias, as teses que você pode alegar nos seus embargos. Então, ficaríamos assim, os fatos, você vai trazer trata-se de ação de conhecimento, trata-se de ação de execução, no qual o exequente entende fazer jus à quantia de R$142 mil. E aí você vai para os fundamentos jurídicos. No nosso caso concreto, eu separei duas teses que você pode alegar em defesa do seu cliente, que nesse caso é o embargante. Então você vai alegar aqui quais são as duas teses. A primeira, excesso de execução, e a segunda, bem de família. Então, olha só, no caso concreto, o cliente lhe apresenta duas teses, excesso de execução e bem de família. Então, vamos lá. O primeiro, excesso de execução. Por que no caso concreto eu posso verificar que há excesso de execução? Veja, o problema ele diz que havia um título executivo no valor de R$100 mil. E aí a cliente te informa que dos R$100 mil ele já pagou R$50 mil. Todavia, o exequente ele dá a causa o valor de R$142 mil. Isso porque esses R$42 mil a gente entende ser em razão de juros, correção monetária e multa. Então, o título executivo é R$100 mil, 42 mil a título de multa e juros, correção monetária. Veja, no caso concreto, o exequente ele não fez o abatimento do valor que já foi adimplido. Já que ele não fez esse abatimento, cabe a você, no momento da defesa do seu cliente, trazer para o juízo que houve de fato esse adimplemento parcial e qual que é o valor que hoje você entende necessário. Lembrando que o Código de Processo Civil ele diz que uma vez que o embargante ele alegar o excesso à execução, cabe à parte embargante trazer a planilha de cálculo que entende que é aquele valor devido. Ou seja, o juízo só vai conhecer da sua tese de excesso à execução e vai analisar a sua tese ou não, desde que você traga a sua planilha de cálculo e consiga demonstrar para o juiz de forma detalhada que os cálculos do exequente estão incorretos e que há de forma clara um excesso, uma incorreção aí quanto ao valor exequente. Então, veja bem, o artigo 917, o parágrafo 2º, o parágrafo 2º, inciso 2 do artigo 917, ele traz da seguinte maneira. Eu vou ler para vocês aqui para ficar mais claro. Veja bem o que diz, ó. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar. Aí o parágrafo 1º diz assim: a incorreção da penhora ou avaliação, é o parágrafo 2º. Há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título ou ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título e o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento de prestação do executado ou o exequente não prova que a condição não se realizou. Nesse caso aqui, nós iríamos estar no primeiro inciso, que é o exequente pleiteia quantia superior ao título. Então, veja, nesse caso, a nossa tese será de excesso à execução, pedindo ao juízo que seja abatido o valor que já foi adimplido. E aí eu passei para vocês um site que eu costumo utilizar no meu escritório, que é o DR Calc. Eu faço todos os meus cálculos por ele, eu acho ele relativamente simples. Então, lá você pega o valor já abatido, na verdade, você pega o valor total do título, o valor que já foi pago e nele você consegue também aplicar juros, correção monetária, se há multa, se não há multa. Então, aqui, no excesso de execução, primeiro você vai pedir o abatimento do valor que já foi adimplido e o segundo, os juros excessivos. Nós verificamos que o problema traz que os juros é de 5%. Aí vocês podem perguntar, mas se está no contrato, eu não devo cumprir o contrato? Depende.
cabe a você, no momento que você estiver defendendo o seu cliente, que no caso concreto é o embargante, você vai utilizar de toda e qualquer matéria que possa ajudar o seu cliente. Como os juros legais é de 1% e os juros contratuais é de 5%, você pode levar essa tese para o juiz e ver o que ele entende devido. Claro, ele pode pensar que é devido o valor de 5%, os juros de 5%, em razão lá do Pacta Sunt Servanda, ou seja, o contrato é lei entre as partes. Todavia, ele pode entender também que se trata de uma cláusula abusiva, que os juros ele é muito superior aos juros legal, então ele pode decidir afastar os juros do contrato e aplicar apenas os juros legais, que é de 1%. Então veja, você tem que utilizar na vida prática de todas as teses e os meios que você encontrar na legislação em benefício do seu cliente. Então aqui nós temos duas coisas. Primeiro, o abatimento do valor que já foi adimplido e o segundo, os juros legais. Você vai comprovar para o juiz que os juros aplicados no contrato é um juros abusivo e você vai aplicar os juros de 1%. E aí você vai fazer a sua planilha de cálculo e anexar junto aos seus embargos. A segunda tese que você vai alegar nesse caso aqui aqui eu coloquei, que é importante a gente ressaltar que, não apontando o valor correto ou não apresentando o demonstrativo de cálculo, os embargos à execução, eles serão liminarmente rejeitados se essa for a sua única tese, ou se houver outras teses, o juiz irá afastar essa tese de excesso de execução e conhecer apenas das demais. Segundo o fundamento jurídico, além do excesso de execução, é a empenhorabilidade do bem de família. Veja, o problema diz que houve a penhora de um bem e a cliente te diz que esse bem é um bem de família. Eu sei que vocês podem ter ido na internet, jogado, professora, no 1714 do Código Civil, salvo engano, ele dispõe que o bem de família ele tem que estar registrado em cartório, ou seja, você tem que ir lá na matrícula do imóvel, em cartório, e dispor de forma expressa que aquele bem se trata de um bem de família. Veja, essa é a previsão do 1714 do Código Civil. Todavia, o bem de família ele tem uma outra previsão, que é o que a gente chama de previsão legal. A previsão legal está lá na Lei 8.009 de 90, no seu artigo 1º. Olha o que diz a lei no seu artigo 1º. Diz assim: o imóvel residencial próprio do casal, por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais e filhos que sejam seus proprietários e nele residem. Vejam, esse dispositivo legal ele não traz nenhum requisito para o estabelecimento, digamos assim, do bem de família. Ele diz apenas que aquele imóvel ele tem que ser residencial, tem que ser utilizado como imóvel residencial para o casal e os seus filhos ou para aquela entidade familiar. Lembrando que o STJ ele já entendeu, já deu interpretação conforme desse dispositivo, dizendo que a entidade familiar prevista na lei, ela não serve apenas para alcançar um casal convencional, digamos assim, heterossexual, mas pode ser inclusive uma pessoa solteira, porque a pessoa solteira, a entidade familiar, é ela sozinha, e aquele imóvel servindo como um imóvel, como a sua residência, sendo o seu único bem, ele também tem esse caráter de empenhorabilidade. Então pode ser o solteiro, pode ser a viúva, pode ser qualquer outro tipo de entidade familiar, que não uma entidade familiar, digamos assim, heterossexual. Então, aquele imóvel que seja para residência daquela entidade familiar. E aí a entidade familiar lato sensu, esse imóvel, desde que ele seja único também, ele tem esse caráter de empenhorabilidade. Então veja, o grande barato e legal do direito é isso. Se eu estou pelo exequente, qual que é a tese que eu vou alegar?
Se eu estou pelo exequente, eu vou dizer que esse imóvel não foi registrado na sua matrícula lá no cartório como imóvel, como bem de família. Agora, se eu estou pelo executado, eu vou alegar que, embora realmente ele não esteja registrado em cartório como bem de família, ele está alcançado pela empenhorabilidade nos termos da lei 8.009 de 90. E aí você vai, a depender de quem for o seu cliente, você vai alegar uma tese ou a outra. Ah, professora, e qual tese que será acolhida? Eu não sei. Vai depender de cada caso concreto. Mas uma coisa é fato, essa lei ela está em vigor e muitos juízes eles têm admitido sim que para a caracterização do bem de família não precisa obrigatoriamente que esteja registrado na matrícula de imóvel aquele imóvel como bem de família. Então, em tese, ele é um dispositivo que pode sim ser plenamente acolhido e acatado à sua tese. Então, bem, passamos aqui pelas nossas duas teses que consta previsão lá no nosso problema, no nosso caso concreto. Então, eu passei os fundamentos jurídicos, eu vou para a nossa terceira e última parte da nossa petição, que são os pedidos. Ah, desculpa. Aqui também convém trazer um outro tópico na nossa peça de embargos, os efeitos suspensivos. Veja bem, a regra dos embargos é que ele não suspende a execução. Então, como se trata de uma defesa, eu apresentei a minha defesa, o processo de execução ele vai continuar com o seu trâmite normalmente, ou seja, poderá acontecer de outros meios de expropriação de bens, de adjudicação de bem, penhora, ou seja, todo o trâmite processual convencional do processo de execução, mesmo com a apresentação dos embargos, ele irá apresentar o seu curso, ele irá transcorrer com o seu curso normal. Todavia, há alguns requisitos, na verdade são 3 requisitos legais, que o CPC traz de possibilidade do magistrado receber os embargos com efeitos suspensivos. Quais são esses 3 requisitos? Estão previsto lá no artigo 919, parágrafo 1º. Primeiro, deve haver o pedido expresso do embargante. Então, nos seus embargos, lá na sua petição inicial dos embargos, porque como nós vimos, os embargos ele tem natureza jurídica de ação, então na sua petição inicial dos embargos você vai abrir, como eu disse, um tópico do efeito suspensivo e vai fazer um pedido expresso para o magistrado de que você quer que seja dado efeito suspensivo. Sim, então o pedido expresso é o primeiro. O segundo requisito para a concessão do efeito suspensivo dos embargos é que deve haver pedido expresso e também deve estar previsto os requisitos da tutela de urgência, ou seja, o fumus boniuri e o perículo. O fumus boniuri e o perículo in mora. Então, todos os requisitos lá do artigo 300, 303, mais ou menos, do Código de Processo Civil, que são os requisitos da tutela de urgência, deve estar previsto aqui para a concessão ou não do efeito suspensivo nos embargos. E o segundo, e o terceiro, a terceira e último requisito para o efeito suspensivo dos embargos é a garantia do juízo. Ou seja, pedido expresso do embargante, requisitos da tutela de urgência e o terceiro, a penhora ou calção ou juízo garantido, como vocês podem verificar em alguma doutrina. Ou seja, tem que haver uma garantia do juízo, tem que haver uma calção, uma garantia. Isso por quê? Vamos imaginar que o embargante ele oponha, né? Não é entre, ele opõe os embargos apenas para protelar o processo de execução. Então, para ganhar tempo, muitos podem embargar também para poder se desfazer dos seus bens, passar os bens, fraude, né? Fraude à execução, para passar os seus bens para terceiros. Então, para ganhar tempo ali, ele pode entrar com os embargos.
Mas aí, como eu falei, a regra é que os embargos ele não tem efeito suspensivo. Se ele não tem efeito suspensivo, os atos de expropriação dos bens e de penhora e adjudicação dos bens do executado, eles vão continuar. Mas aí é possível pedir a suspensão, ou seja, suspensão, nada da execução irá tramitar, então está tudo parado. Só que para que o exequente ele tenha uma garantia de que o embargante ele não está agindo de má fé, digamos assim, o que é imprescindível para pedir a suspensão do processo? É imprescindível que o juiz esteja garantido por uma penhora, uma caução. No nosso caso concreto, veja, o problema ele traz que já houve a penhora de um bem. Ah, mas é de um bem no qual, inclusive, eu tô alegando a empenhorabilidade. Não interessa, você pediu a empenhorabilidade, mas até que o juiz conceda, o bem está penhorado e ele está garantindo o juízo. Mas vamos imaginar que, no nosso caso, vamos imaginar um outro caso concreto em que o bem, o juiz não esteja garantido, por algum motivo ou por outro, não conseguiu penhorar nenhum imóvel, penhorar nenhum bem, não achou um imóvel, algo desse tipo. Então, não foi possível realizar a penhora. E aí eu quero opor os meus embargos e eu quero que seja dado efeitos suspensivos a esses embargos. E como o 319, o parágrafo 1º diz, é imprescindível que o juiz esteja garantido. Então, o que eu faço? Eu converso com o meu cliente e eu vou dar um bem como garantia. Então, eu posso dar um carro, um imóvel, um terreno, semoventes, dinheiro, eu posso depositar em uma banca, em uma conta judicial para garantir o meu juízo. Então, eu tenho que oferecer algum bem suficiente para garantir aquele valor que está sendo executado ali. Claro, tem que ser um valor próximo ou equiparado ou superior. Não pode ser um valor extremamente inferior ao valor que está sendo discutido em juízo. Então, esses são os 3 requisitos para o efeito suspensivo. Pedido expresso do embargante, os requisitos da tutela de urgência, que estão previstos lá, artigo 300, 303 do Código de Processo Civil, e o segundo, garantia do juiz. No nosso caso concreto, o juiz já está garantido porque houve a penhora de um imóvel. O terceiro, nosso terceiro e último, ai meu Deus, como se diz, tópico, digamos assim, da nossa peça é os pedidos. Então, você vai colocar lá, diante do exposto, requer. Aí você vai fazer, aqui eu coloquei 3 pedidos, porque são os pedidos do nosso caso concreto. Mas aí, a depender do seu caso ou do caso do seu cliente, você vai colocar tantos quantos pedidos forem necessários para poder resolver a sua demanda. Então, vamos lá. Primeiro, suspensão imediata da presente execução. Você lembra que eu falei que a gente deve abrir um tópico para a suspensão da execução? Então, você vai ter que colocar aqui o seu primeiro tópico, vai ser justamente esse, a suspensão da execução e os atos de bloqueio e expropriação dos bens. O segundo tópico, que sejam acolhidos embargos. Os embargos, você não pede para que o juiz seja julgado procedente ou improcedente. O termo correto seria o acolhimento dos embargos, o acolhimento ou a rejeição. Então, se você está pelo embargado, você vai requerer que os embargos sejam rejeitados. Agora, se você está pelo embargado, você vai pedir que os embargos sejam rejeitados. Se você estiver pelo embargante, que é o nosso caso aqui, você vai pedir que os embargos sejam acolhidos. Então, vamos lá, que sejam acolhidos os presentes embargos com a desconstituição da penhora efetivada sobre o bem impenhorável e declarado por esse respeitável juízo o excesso à execução. Então, veja, aqui eu já contemplei em um único pedido o acolhimento, digamos assim, das nossas 2 teses. Quais sejam? Que sejam acolhidos os embargos para que ele desconstitui a penhora de um bem impenhorável, e o segundo, para que ele declare o excesso à execução. O terceiro pedido aqui requer a condenação em custas e honorários de sucumbência.
Lembrando que, se os embargos ele tem natureza jurídica de ação, ou seja, ele é uma petição inicial, eu tenho que pedir, evidentemente, a condenação do exequente em custas, honorários. É possível pedir justiça gratuita? É possível pedir justiça gratuita, tudo. As provas que eu pretendo produzir, o valor da causa, e aqui no valor da causa você vai atribuir o valor que você entende que é o valor correto. No nosso caso concreto, como uma das teses é o excesso da execução, e a gente nós fizemos novos cálculos e apresentamos para o juiz, você vai colocar aqui o valor da causa, o valor que você achou aí nos seus cálculos, 50 mil reais, 55, 60 mil reais. Por fim, local, data, advogado OAB. Então essa é a estrutura básica dos embargos à execução, lembrando que os embargos, ele não precisa, para o seu conhecimento, para a sua oposição e o seu conhecimento, o seu acolhimento pelo juízo, não precisa que esteja penhorado algum bem ou garantia do juízo, salvo se for execução fiscal. Se for uma execução fiscal, é imprescindível que o juízo ele esteja garantido para oposição dos embargos. Nos embargos convencionais, a execução comum, você não precisa garantir o juízo. Você só precisará garantir o juízo em duas hipóteses: execução fiscal ou para pedir efeito suspensivo dos embargos. Então, pessoal, eu acho que para a nossa peça dos embargos à execução é isso. Eu espero que eu tenha trazido aqui toda a estrutura de forma a sanar todas as dúvidas que vocês tenham aí em casa. Se eventualmente ainda surgirem outras dúvidas, me mandem, comentem aqui no canal, mandem suas dúvidas. Não esqueçam de colocar o nome de vocês. É importante que vocês participem, que vocês deixem as suas dúvidas e o nome de vocês para que eu possa aferir a presença e também a participação. No mais, me coloco à disposição e espero que eu tenha satisfeito aí todas as dúvidas de vocês e até a próxima. A gente volta no próximo bloco, só 2 minutinhos para tomar uma água, e a gente volta no próximo bloco para resolver a peça de reconvenção.
Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta para o nosso segundo bloco, com o nosso segundo tema, que é reconvenção. A reconvenção, embora não seja um instituto jurídico muito casual na vida prática do advogado, ele é algo bem simples, extremamente básico, que vocês vão ver, nós vamos passar por ele aqui, e vocês vão ver que é algo bem simplório, que deve ser feito em um tópico próprio, junto da própria petição da contestação. Então, o que é a reconvenção? O que diz esse instituto jurídico? Veja bem, a previsão da lei processual da reconvenção está lá no artigo 342, que diz assim: na contestação é lícito o réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal ou com fundamento na defesa. Veja, nesse caso, a reconvenção ela nada mais é do que um contra-ataque. Ou seja, o réu, além de se defender, ele contra-ataca. Além de dizer, excelência, você deve julgar improcedente o pedido autoral por causa disso, disso, mas não apenas julgar improcedente o pedido autoral, mas você deverá me julgar procedente o meu pedido que eu faço agora. O que eu estou falando, que eu tenho direito, desde que esse meu pedido, que eu alego ter direito, essa minha nova pretensão, ela tenha conexão com a ação principal. O grande exemplo que eu trago para as minhas aulas da reconvenção são nos processos da CELPA. Então, ajuizamos uma ação de obrigação lá da CELPA, no qual o consumidor, via de regra, alega que não é devido àquele débito que a CELPA entende que houve aí um não pagamento, digamos assim, pelo consumidor. Então, o consumidor vai lá, ajuiza uma ação de obrigação de fazer e de ação declaratória de inexistência de débito, dizendo que não é devido, que aquele valor nunca foi consumido pela energia elétrica. E aí, o que acontece? Você entra com a ação pedindo para que o juiz declare que aquele débito ele não existe, declare a inexigibilidade daquele débito. E aí, o que a CELPA vem e diz? Ele diz, excelência, esse débito ele existe sim. Ele existe por causa disso, disso. O consumidor utilizou. E aí, além dele pedir a improcedência do pedido de declaração de inexigibilidade do débito, ele faz o quê? Ele faz a cobrança do débito. Por quê? Você não está indo em juízo para pedir, para dizer que aquele débito ele inexiste. Se você está pedindo, você está requerendo que aquele débito ele seja declarado a sua inexigibilidade, a CELPA não apenas alega que esse débito ele existe, quando ele alega que ele pede que você pague o débito, ou seja, ele além de se defender, ele contra-ataca. Para esse contra-ataque é imprescindível, como o dispositivo diz, que haja uma conexão com a causa principal, como nesse caso da CELPA que eu falei para você. Aí, é devido ou não é devido? A CELPA diz que é devido, eu estou dizendo que não é devido. E aí a CELPA, além de simplesmente alegar que não é devido, ela vem e requer a cobrança desses valores. E veja bem o que prevê o parágrafo 1º do 343, olha só. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa do seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Veja, essa resposta no prazo de 15 dias seria o quê? Seria a contestação da reconvenção. Então, se além de eu apresentar uma defesa, eu faço uma reconvenção, eu contra-ataco, o autor, nesse caso aqui que é o reconvindo, ele deverá evidentemente se manifestar apresentar a sua defesa quanto ao pedido de reconvenção. Então verifiquem, pessoal, nesse caso concreto, eu tenho autor e réu, reconvinte e reconvindo. Reconvinte é o réu da ação principal e o reconvindo é o autor da ação principal. Então, essas são as nomenclaturas das partes no processo de execução. E por que eu estou dizendo para vocês processo de execução? Isso porque a reconvenção ela tem uma característica muito interessante, que é a característica da autonomia. A reconvenção ela é uma ação autônoma à peça de contestação, o que significa dizer que eu posso reconvir sem contestar.
Sim, então vocês podem estar se perguntando, é possível que eu seja um réu revel, mas reconvinte? Exatamente, a gente não consegue imaginar um motivo pelo qual uma pessoa ela apresenta uma reconvenção e não apresente uma reconvenção. O motivo a gente não sabe, todavia é possível. O CPC ele traz de forma expressa essa autonomia da reconvenção e essa possibilidade de apenas reconvir e não contestar. Vamos lá. O parágrafo 2º e o 3º do 343 traz assim: a desistência da ação ou a ocorrência de causa extinta que impeça o exame do seu mérito não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Ou seja, a desistência da ação principal não obsta o trâmite da ação da reconvenção. Isso porque a reconvenção, como eu disse, ela é uma ação mesmo. Então, é uma ação no qual o réu, ele traz aí uma outra pretensão ao juízo, desde que haja uma conexão com essa pretensão preventiva, com essa pretensão primitiva da ação principal, digamos assim. O parágrafo 3º fala assim: a reconvenção pode ser proposta contra o autor ou contra um terceiro, ou seja, não apenas é possível fazer a reconvenção em face do autor, mas também de um terceiro. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Veja, todos os dispositivos, todos os parágrafos do artigo 343, ele reforça essa ideia de autonomia da reconvenção. Então, o parágrafo 6º, ele diz que é possível reconvir ainda que eu não conteste. Mas aí, então vamos lá para o efeito prático, já que nós estamos aqui numa aula de prática. Eu tenho duas formas de se fazer uma reconvenção. Primeiro, no bojo da contestação. Então, dentro da contestação, eu vou lá, passei endereçamento, qualificação das partes, fatos, fundamentos jurídicos. Nos fundamentos, eu passei por todas as teses que eu quis para poder defender os direitos do meu cliente. No último tópico, entre os fundamentos e entre os pedidos, eu vou abrir um tópico da reconvenção. E aí, esse tópico eu vou trazer todos os elementos fáticos e jurídicos que eu quero que o juiz analise para julgar procedente o meu pedido de reconvenção. A segunda hipótese da reconvenção, em caso de eu não apresentar contestação, mas apenas a reconvenção, é fazer só uma peça de reconvenção convencional, como se fosse uma petição simples dentro do próprio processo principal. Então, olha só, o artigo 85 ele também reforça essa ideia de autonomia da reconvenção. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do devedor. O parágrafo 1º diz assim: são devidos honorários advocatícios na reconvenção. Ou seja, as custas e os honorários para a reconvenção também reforçam essa característica de autonomia do processo de reconvenção. Então, vamos lá. Lembrando também que o 942 dispõe que o processo de execução também deverá trazer o seu valor da causa. Então, lá na minha reconvenção, no meu tópico de reconvenção ou na minha petição de reconvenção, eu vou demonstrar o valor que eu estou atribuindo para aquela minha reconvenção. A Lei 9.099, que dispõe sobre a Lei dos Juizados Especiais, ele traz diversos regramentos lá sobre a tramitação, sobre processamento sobre o processamento e trâmite dos processos de valor da causa até 40 salários mínimos. Então, lá na Lei 9.099 não traz a previsão expressa da reconvenção. Aí vocês podem me perguntar, sim, então no juizado especial não é possível reconvir? Não, no juizado especial não é possível reconvir, mas tem um instituto jurídico lá na Lei 9.099 que é bem próximo, que é bem similar do pedido de reconvenção. Qual seja? Que é o pedido contraposto. O artigo 31 da Lei 9.099 dispõe assim: não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do artigo 3º desta lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia. Então,
esse é o famoso pedido controverso. Então, é lícito na contestação formular pedido em seu favor nos limites do artigo 3º, desde que fundado nos mesmos fatos e que constitui o objeto da controvérsia. Ou seja, desde que haja conexão com a causa principal. Então, o enunciado 45 do Fórum Permanente de Processualista Civil, ele traz assim, que para que se considere a proposta de reconvenção, não há necessidade do uso dessa nomenclatura ou da dedução de um capítulo próprio. O que esse enunciado ele quer dizer? Ele quer dizer que você não precisa na sua peça utilizar dessa nomenclatura da reconvenção ou a reconvenção ou o pedido contraposto. Você não precisa necessariamente de utilizar dessa terminologia para deduzir um pedido reconvindo na sua peça. Então, em que pese eu não utilizo esse nome, reconvenção ou pedido contraposto, desde que eu demonstre de forma clara para o juiz esse meu interesse processual, essa minha pretensão conexa à ação principal, é possível sim que eu faça um pedido de reconvenção. Então, vamos lá para os efeitos práticos da nossa reconvenção, já partindo para a parte final aí do nosso último bloco, nosso último assunto da aula de hoje. Então, as partes são denominadas reconvinte e reconvindo. Reconvinte é o réu que elabora a reconvenção para o autor, e o reconvindo é o autor contra o qual a reconvenção se dirige. Observação: na verdade, ambas as partes serão simultaneamente autor e réu, se verificando ora a ação e ora a reconvenção. Então, uma hora eu serei autor, outra hora eu serei réu, e simultaneamente, a depender se eu estou falando da ação principal ou da ação conexa, que é a reconvenção. Então, vamos lá, pessoal. A estrutura da nossa reconvenção ficaria assim, ó: o endereçamento, a qualificação das partes, que é o que a gente chama de cabeçalho, né? Os fatos, os fundamentos, e aqui eu coloquei alguns exemplos para ilustrar a nossa aula de hoje. Então, os fundamentos. Vamos imaginar que eu tenho 2 fundamentos para a minha contestação. 2 fundamentos: improcedência dos danos materiais e a improcedência dos danos morais. E aí eu falei sobre a improcedência dos danos materiais, dos danos morais, e aí eu abri um outro tópico, qual seja reconvenção. Um outro tópico que poderia ser tanto reconvenção, ou se eu tiver no juizado especial civil, eu vou utilizar a nomenclatura pedido contraposto, que, como eu disse, é algo similar, é um instituto jurídico bem próximo da reconvenção, que tem a mesma ideia, digamos assim, da reconvenção, que é o pedido contraposto. Então, você vai colocar lá da reconvenção ou do pedido contraposto, abrir um tópico. Dentro desse tópico, o que eu vou falar? Eu vou trazer os fatos e os fundamentos do meu pedido, mais o pedido, o valor da causa. Vocês podem verificar lá no artigo 292 que tanto a petição inicial quanto a reconvenção deve trazer o valor da causa. Além disso, eu devo pedir também as custas e os honorários de sucumbência. Então, vamos lá, mais uma vez. Na reconvenção, o que eu tenho que colocar dentro desse tópico? Os fundamentos do meu pedido. Então, eu vou dizer para o juiz qual é a minha pretensão, quais são os elementos fáticos e jurídicos que ele deve acatar a minha reconvenção. E aí eu vou fazer um pedido, então eu vou dizer, vamos imaginar que eu seja aqui a CELPA. Então eu vou falar: excelência, esse valor ele é devido sim, porque ele foi gerado através de uma fatura, que foi realizada através de uma perícia no relógio daquele consumidor, e aí foi gerada essa fatura. Então ela é sim devida. Em sendo ela devida e não está sendo paga, eu quero que seja condenado o autor ou reconvindo na quantia de R$1.000, R$2.000, e aí a CELPA vai lá colocar o valor que ela quer que seja restituído. Na verdade, não é restituição.
que é o valor que seja pago, né? Então, esse é o seu pedido da reconvenção. No caso concreto, você vai colocar aí o objeto, né? O bem jurídico que você quer que seja tutelado. Então, você vai colocar os fundamentos do pedido, o valor da causa, custas e honorários. Isso dentro do tópico da reconvenção. Por fim, você vai trazer lá os pedidos. Como que ficariam os pedidos? Os pedidos de uma contestação com o pedido de reconvenção no bojo. Então, ficaria assim, ó, diante do exposto requer a improcedência total do pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso 1º, com a condenação do autor no ônus de sucumbência. Então, o primeiro pedido é que seja julgado improcedente o pedido autoral, porque, lembre-se, a reconvenção ela é feita, via de regra, no bojo da contestação. Então, o primeiro pedido é de julgamento de improcedência do pedido autoral, que é no caso da ação principal, e o segundo pedido já é o pedido de reconvenção ou um pedido contraposto se você tiver no juizado especial civil. Então, olha só, o segundo, em sede de reconvenção, requer a procedência total do pedido reconvindo, nos termos do artigo 487, inciso 1, com a condenação do autor em danos materiais de, aqui eu coloquei hipoteticamente 50 mil reais, mas nesse momento você vai colocar qual que é o valor ou qual que é o bem jurídico que você quer que seja tutelado. Não necessariamente a reconvenção ou o pedido contraposto, ele será uma obrigação de fazer ou uma obrigação de pagar quantia certa ou incerta. Pode ser qualquer bem jurídico passível de execução ou de ser cobrado em algum processo judicial. Então, o que você vai colocar? O pedido, lembrando que também deve ser, o pedido reconvindo, ele também deve ser um pedido certo e determinado, e aí também a condenação em custas e honorários sucumbências. É possível pedir justiça gratuita? É possível pedir justiça gratuita. Você pode fazer um tópico pedindo as provas, as mesmas provas que você pretende produzir em juízo para demonstrar para o juiz, né, a sua pretensão. Você vai colocar quais são as provas, termos em que pede de deferimento, local e data. Então, veja, pessoal, vocês conseguiram pegar a lógica da reconvenção? A reconvenção, ela é um tópico dentro da própria contestação. Então, você vai abrir, eu passei fatos, fundamentos jurídicos, dentro dos fundamentos jurídicos, você vai abrir um tópico da reconvenção. Se você tiver no juizado especial, você vai abrir um tópico do pedido contraposto. Funciona dessa forma. E se eu não quiser, porque você falou, professora, que não é obrigatório que eu faça a contestação. Então, eu posso ser revel e reconvinte? Posso ser revel e reconvinte. E aí, como é que eu vou apresentar a contestação? Você vai apresentar a contestação por uma petição simples. Endereçamento, qualificação das partes, fatos, fundamentos, pedidos. Simples, uma petição simples. Vocês têm que ter em mente que toda petição, ela tem essa única estrutura. Endereçamento, cabeçalho, fatos, fundamento jurídico e pedido. Toda petição, por mais simples ou por mais extensa, por mais complexa que seja a peça, ela terá sempre essa mesma estrutura. Então, seja no bojo da contestação ou seja por uma petição simples, a estrutura da peça ela nunca vai ser alterada, ela vai ser sempre essa. Endereçamento, qualificação, fatos, fundamentos jurídicos e pedido. Então, pessoal, a nossa aula de hoje é essa. Eu espero ter sanado a grande maioria das dúvidas. Se ainda ficaram algumas dúvidas, coloquem aqui embaixo. Não esqueça de colocar o nome de vocês para que eu possa lançar a presença. Mandem as dúvidas para vocês, lancem os comentários. Estou aqui à disposição, ou por aqui embaixo mesmo, pelo nosso canal, ou então pelo WhatsApp, pelo e-mail. E aí mandem as dúvidas de vocês, eu quero que vocês participem. Estamos aí na nossa reta final da N2, não desistem, tudo vai dar certo. Fiquem em casa, até a nossa próxima aula. Um abraço para todo mundo.